Fala galera, beleza? Aqui é Pedro Reis falando com vocês, tudo tranquilo? Tudo beleza? E aí, gente, hoje nós vamos falar de um assunto que aconteceu ontem, né? Dia 18/4, para os não informados. Espero que todos sejam informados disso, né? Mas vamos lá. O que hoje nós vamos falar? De novo, sobre mais um mico do nosso presidente da República. Olha só, não é que eu gosto de atacar o cara, não sou contra o governo dele, mas, mano, não tem cabimento. Não tem. Olha o que o cara soltou dessa vez. Olha só isso. Ele falou que a culpa. Até beber um golinho d'água aqui. Golinho d'água não, né? Água com limão. O cara falou que a culpa dos atentados das escolas são os jogos de tiros. Olha o nível que se chega. Olha o nível que estamos chegando. Você entra para ver uma reportagem que a gente pensa, ele foi numa reunião, vamos por parte, ele foi numa reunião para se falar sobre os tiroteios que estão acontecendo nas escolas, sobre a segurança nas escolas, né? Que falando nisso, só um toque, muita gente chamou o Bolsonaro de sociopata ou genocida, ou sei lá o que, por querer colocar segurança armada nas escolas. Olha aí, só um toque importante isso no ano passado. Mas voltando ao assunto, né? O cara falou, não, essas porcarias de jogos são os responsáveis pelos atentados, pois não há jogo de educação e amor. Tudo para eles é isso, né? É o amor venceu, faz o L. Faz o L, faz o L. O amor venceu. É tudo isso para esses caras. O amor venceu. Não tem jogo de educação, que é mentira. Se ele acompanhar essa tecnologia, tem muitos sim, jogos. Tem jogos de educação, então talvez de videogame, provavelmente deve ter alguns, mas os que mais viralizam são os mais violentos. Gente, é um jogo de videogame. Aí eu fico me perguntando, ele fala que a culpa é dos jogos por causa da violência. Tá, ele sendo um homem idoso do jeito que é, com todo respeito aos idosos, com mais de 70 anos, um cara que vem de uma época onde nem existia videogame, ou quem tinha era muito rico, um grupo seleto de pessoas. Aí eu me pergunto, por que o século passado, que foi um dos mais violentos da história da humanidade em questão de guerras, vamos lá. Olha só, isso aqui vai bombar. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Iraque, Afeganistão, Guerra Fria e vários Iraque, vários pequenos outros conflitos. Aí você olha uma coisa dessa, né? Num século, numa época que a tecnologia estava começando a se tornar mais aparente nessa questão de jogos, quando os jogos naquela época eram analógicos, quando não se tinha esse tipo de jogo, pelo menos até ali na década de 60, ou se tinha, era muito menos, obviamente, personalizado e tipo um grupo muito reduzido, muito seleto, monetariamente falando, tinha acesso. Nessa época, nem Japão, nem Europa, nem Estados Unidos, que são carros-chefes de produção de games, tinham jogos tão modernos assim. Talvez assim, alguma coisa ou outra, né, que a gente, talvez só alguém que seja, né, colecionador, fã mesmo de games saiba, mas nada igual hoje. E mesmo assim, os jogos não tem nada a ver com a influência, porque o século passado foi marcado por grandes carnificinas, e literalmente, aí sim, grandes genocidas. Poxa, só na Segunda Guerra Mundial foram 6 milhões de mortos de judeus, só de judeus. A marca é essa. Fora todos os outros conflitos. Eu dei um exemplo. Então eu te pergunto, como é que é a culpa dos jogos? Sendo que nem existia antes. E os séculos anteriores? Os milênios anteriores? A violência faz parte da natureza, não só do ser humano, mas da natureza. Não existe isso. A gente tem que entender que, sim, a violência sempre esteve presente, está presente, sempre vai estar. Ela só tem que ser controlada e
punida. Literalmente punida. É essa a questão. Não é igual os esquerdistas que querem passar a mão, lutador de direitos humanos, ativista dos direitos humanos, ou seja lá o que for. Não. É ser punido. Eu não estou falando que tem que sair, né? Sim, todo mundo entendeu, né? Não, não é isso. É punir. Prisão, detenção, lógico, de acordo com o crime, cara, até mesmo pagamento, como tem crimes em outros países que tem que ele consegue sair, mas tem que ter uma fiança, um crime, né? E tem os hediondos que não tem que ser, não tem que ter fiança, inafiançável, é assim que tem que ser. Aí a pessoa, um presidente me chega e fala uma coisa dessa, baseado que na história, desde o século passado, que é desde quando ele nasceu, o cara nasceu tipo, acho que em 1940 alguma coisa, se eu não estiver enganado, ou 50 alguma coisa, eu não tenho nem ideia de quando ele nasceu, mas eu sei que ele tem mais de 70 anos. Eu acho que ele tem mais de 70. Eu acho, ou quase 60. Ou quase 70, chegando a alguma coisa assim. Mas o mais importante, o cara vem de uma época que não tinha esse tipo de jogo. E o século passado foi, historicamente, um dos mais violentos da humanidade. Então a pessoa chega e fala uma coisa dessa, um presidente para pagar um mico desse. Aí depois o filho dele, o filho mais novo, se pronuncia falando que não, ele generalizou, não é assim e tal, e querendo tirar gente. Você percebe que o presidente não está apto ao cargo quando o cara não tem noção do mundo real, do mundo atual. Ele quer propagar o que ele propagava no século passado. O mundo andou, o mundo girou, o mundo mudou. Hoje é uma coisa, antes era outra. Não é assim. Você não pode tirar, os videogames têm culpa disso e daquilo. Não, não é. Não tem nada a ver videogame com tiroteios de escolas. Não é isso. Não tem nada a ver. O que você quer, sabe minha opinião? Sabe o que realmente causa violência em escola? É o que? É os criminosos saberem que vão ter impunidade, os jovens sabendo. Ó, vamos lá. Os criminosos ficando impunes, os mais jovens olhando que podem entrar numa vida de crime, pensando que vão ter uma vida fácil. Porque hoje em dia, você pode ver, parece que virar bandido tem até modinha, né? Eles falam de Zé Droguinha. Pô, é maneiro se vestir como tal, pá. Não, não é. O problema é esse, é a impunidade que mostra para os jovens que eles podem entrar numa vida errada. E aí eles entram, achar que sim, a violência é a resposta para tudo e não é. Por mais que seja presente, nunca, você tem que minimizar isso ao máximo, entendeu? É falta de orientação, é falta de prestação de atenção dos próprios pais, eles também têm culpa nisso, entendeu? Nesse quesito, claro, tem uma seleção de pessoas que tem sim um distúrbio, um problema que causa esse tipo de coisa. Realmente tem, mas a maioria não é. Muita gente é falta de se reconhecer mesmo. E isso tem que ser dito, tem que falar, não é só porque é menor que tem que passar a mão na cabeça, não. Entendeu? Tem que chegar, tem que explanar, tem que falar, tem que dizer mesmo, entendeu? O que gera é a impunidade, é o exemplo. A melhor Cara, eu acho que um dos melhores professores é o exemplo. O exemplo prático da vida. Eles veem que não tem impunidade, porque eles têm todo acesso à informação tecnológica. A culpa não é da informação, não é da tecnologia. A culpa é da impunidade do sistema. No dia que tiver a devida punição, e eu falo, não é. Eu tô falando de punição, nem precisa ser física, não. É punição de carceragem mesmo. As pessoas, os jovens, ou qualquer pessoa que pense que pode entrar numa vida de crime, que pode fazer o que quiser e não ser punido, eles vão pensar duas vezes. Tem que sim ter exemplos. Não tem exemplo de crime? Tem que ter exemplo de segurança, tem que ter exemplo de punição. Aqui se faz, aqui se paga. Se você demonstra, é como eu falei, o exemplo é um dos melhores professores. Eles estão tendo só o professor ruim. Que tal mostrar um professor bom? Que é o exemplo da punição. Ah, você vai fazer? Pode fazer, mas você vai pagar por isso, isso aqui, isso aqui. É desse jeito que vai ser. Por isso, aí muita gente pode falar, ah, mas os Estados Unidos é mestre disso, eu sei. Gente, é como eu falei, não é perfeito. Não, numa sociedade formada por indivíduos imperfeitos, não há como ter uma sociedade perfeita. Pronto. Mas há como ter controle. Não quer dizer que ter exceções não é a mesma coisa que ter guerra,
que ter aquilo todo dia. E nos Estados Unidos não acontece todo dia. Sim, tem momentos que ocorrem mais e ocorrem mais fatalidades. Mas como também ocorre no trânsito. E aí, vai tirar os carros? Tem aviões? E aí, vai tirar os aviões? Não, gente, a vida é feita de fatalidade, infelizmente. Tem pessoas que são ruins. E é como eu falei, essas pessoas, quanto mais exemplos tem, mais segurança você propaga. Se pelo menos os criminosos não tomarem vergonha na cara, muitos deles, pelo menos segurança você dá para a população. Você mostra o caminho errado. E assim criar assim, com um ciclo, com uma evolução de geração, uma sociedade melhor. Não perfeita, mas melhor. Só de estar melhor a cada geração, a cada dia, pronto. É isso que tem que ser lutar. É isso que tem que fazer. Bom, eu queria deixar essa opinião aqui com vocês. Se inscrevam, curtam, comentem no canal, sabem como é que faz. Até a próxima, galera. Partiu e me deem exemplos de temas que vocês queiram da atualidade, minha visão. E muito obrigado, galera. Até a próxima. Partiu!